E hoje a mensagem é muito, mas muito linda, porque ela fala sobre família, né? E quando fala sobre família, toca a gente, né? Se há algo que mexe com a gente é quando Deus fala sobre família. Aleluia. Você está feliz mesmo? Diga graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Manifesta aí alguma coisa de adoração, de glorificação. Vocês estão muito quietos na presença de Deus. Na presença de Deus há celebração, há júbilo, há glória, aleluia, né? Na presença de Deus a gente canta, a gente pula, a gente dança, a gente se ajoelha, a gente chora, a gente ri. Na presença de Deus. Você está onde? Você está na presença de Deus. Amém? Aleluia. A honra de pertencer a uma família. Diga, a honra de pertencer a uma família. Não, diga de novo, irmão, você está meio ruim aí, hein? Vamos lá, de novo. Aleluia. Se você sentir muita coisa com essa máscara, você pode tirar a máscara, tá? Se meio afastado, em nome de Jesus, fica à vontade. Em nome do Senhor Jesus, tá? Por quê, pastor? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Olha o espaço que tem aqui. Amém? Eu tenho visto alguns lugares aí que só o sangue. Não é verdade? E deixa eu te dizer uma coisa com muito carinho e muito amor. A gente está ouvindo aí algumas notícias, não sei se são fake news, sei lá como é que vai ser. Mas uma coisa eu quero dizer para você, irmão. Com muito carinho, muito amor. Existem aqueles irmãos que ficam em casa por causa do problema de risco, aquela coisa toda. E eu sei que isto existe, nós tomamos os cuidados que precisamos tomar, amém? Precisamos tomar alguns cuidados, tomamos. Mas aqui na igreja, irmão, aqui não é um lugar de, sabe, não de aglomeração. Eu não vejo aqui na igreja lugar de aglomeração, não. Nós temos aqui, se nós tivermos aqui 50 pessoas, eu acho que é por aí. Sabe quanto que dá aqui, assim, dentro do que a norma determina aqui, irmão? Deveríamos ter aqui pelo menos 140 pessoas. Nós temos um terço disso, né? Pastor, posso ficar mais distante? Pode, irmão, você pode ficar lá, você fica à vontade, amém? Em nome de Jesus. Mas eu quero que você fique à vontade, servindo, adorando, celebrando a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Então deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não é um lugar de contágio, não. Não é um lugar de contágio, não é. A igreja, ela está limpa, a igreja está preparada, e você veio aqui preparado. Você está todo prevenido, irmão. E você está num ambiente que nós aqui, lá tem uma lista, não sei se você sabe, mas lá tem uma lista da capacidade de pessoas que podem estar aqui no culto da igreja, para a glória de Deus, amém? Mas você vai no supermercado em determinado dia, que você passa assim de um lado do outro, direto assim, ó. Uma coisa fora do comum, não é verdade? Eu tenho visto algumas igrejas aí, eu não vou seguir o exemplo, que só a graça. Assim, gente, onde tem espaço ali? Não tem espaço ali não. É a multidão, César, de gente, uma do lado da outra, indo para frente, e o pastor ministrando, e o povo. Jesus, não estou dizendo com isso que eu vou seguir esse exemplo, não. Eu só estou mostrando para vocês que aqui na igreja nós temos os cuidados, amém? E o número de pessoas que está aqui está muito aquém daquilo que é permitido. Aleluia, irmãos? Nós podemos ter muito mais para a glória de Deus. E vamos ter mais para frente, em nome de Jesus. Mas diga, a honra de pertencer a uma família. Aleluia. Então, você se sente honrado em pertencer a essa família? Sabe por quê? Pode se assentar. A Bíblia diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Salmo 68, 6.
E eu quero dizer para você que está aqui, meu irmão, minha irmã, você que talvez esteja aqui, é o nosso convidado, sejam muito bem-vindos desse culto de celebração das 17 horas. Tudo foi preparado com carinho para que você aqui pudesse adorar ao Senhor. Este é um ambiente familiar. Igreja não é somente uma instituição, um prédio. A igreja é um ambiente de espiritualidade, querido, onde nós falamos da pessoa mais importante da nossa vida, que é Jesus Cristo. A igreja é a casa de uma família, amém? E você é uma família. O texto que nós lemos aqui, acima, diz exatamente o que queremos tratar nesse momento com vocês. Deus faz com que o solitário viva em família e não somente frequente o ambiente da família aos domingos. Não é somente isso. Foi Deus que nos convidou e pagou o preço para que isso acontecesse, para que nós estivéssemos em família. Se não fosse o preço que Jesus pagou, nós não estávamos inseridos numa família espiritual. Perceba isso, como que isso é importante. Deixa eu perguntar aqui, você já foi chamado para algum lugar que você não tinha dinheiro para pagar e o seu amigo disse assim, não, pode vir que eu vou pagar para você? Quem aqui já foi convidado? Levante a mão assim. Eu fui, não tinha dinheiro, eu disse que não tinha dinheiro e meu amigo disse assim, não, pode ir que eu vou pagar para você, né? Que amigo legal, né, irmão? Nossa Deus, nos dias atuais está difícil encontrar amigo assim, né? Uma brincadeira. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Exatamente, Jesus fez exatamente isso, sabe? Nós não tínhamos condições de habitar numa família espiritual, de sermos perdoados dos nossos pecados, de sermos incluídos num ambiente de graça, de glória, de cura, de libertação, de salvação, de adoração, de celebração, de prostração. Nós não tínhamos como, irmãos. Por nós mesmos, não. Nesse ambiente que o Senhor nos colocou. Mas Ele falou assim, vem, eu pago por você. Para você viver nesse ambiente. Para você estar nesse ambiente. Para você experimentar esse ambiente. Ele, Jesus, o nosso amigo, pagou para a gente. Porque a gente não tinha condições de pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você e eu estamos aqui inseridos nesta família, celebrando ao Senhor, nesse ambiente, nessa atmosfera de glória, de graça, de amor, de entrega, sabe? Porque Ele pagou para nós. E aí, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda existem muitas pessoas que decidiram viver fora desse ambiente. Vocês acreditam nisso? Vivendo sua própria vida, tomando suas próprias decisões, sem se importar como que Deus pensa a respeito disso. Muita gente está vivendo assim hoje. Decidiram, é a escolha deles. Jesus disse assim, não, eu pago. Não, mas eu não quero. Eu não quero, eu vou viver do meu jeito, da forma que eu quero, sabe? E decidiram viver fora também desse ambiente. Me perdoe a ausência, né? Eu não vou falar isso aqui no culto das 19, porque ele estará sendo transmitido ao vivo, online. Mas eu posso falar no culto das 17. Mas ontem na cerimônia, naquele culto de celebração, você percebia aqueles que vivem em família espiritual, que estão inclusos, sabe, que aceitaram viver nesse ambiente, ontem estavam celebrando. E eu olhar para aquelas pessoas que decidiram não viver nesse ambiente, tudo de boca fechada. Por quê? Porque eles não convivem nesse ambiente, eles decidiram não viver nesse ambiente de glória, de graça, de adoração, né? de manifestação de Deus. Eles decidiram isso. E o que nós podemos fazer? Nada. Apenas lamentar como foi a glória de Deus aqui nesse lugar ontem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Com muita dor no coração, evidentemente. Mas é assim, né? Então, você vê que entre os 12 discípulos, nós temos um exemplo disso. Nós temos 2 discípulos que exemplificam bem isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Os 2, Judas e João. João, ele reclinava a cabeça
no peito de Jesus. Olha só, eles estavam na mesma casa, no mesmo ambiente. João, ele escolheu ouvir pelo coração de Jesus, sabe? Agora tem um outro que estava naquele ambiente que chamava-se Judas. O que ele decidiu fazer? Ele preferiu sair da mesa, do ambiente, da família, em que ele foi convidado a estar, para poder trair Jesus. Judas foi trair, vocês sabem muito bem como ele o traiu, com um beijo de amigo, né? Porque Jesus é o nosso melhor amigo. E o pastor Chris Valent, ele diz que se você deseja intimidade, porém sem firmar aliança. Tem gente que quer ter intimidade, mas sem firmar aliança, sem firmar compromisso. Bom, olhando pelos dois lados, seja a intimidade espiritual, seja a intimidade no outro lado, né, carnal, sem compromisso, não leva a pessoa a lugar nenhum. E hoje nós temos muitos crentes aí que dizem assim: eu tenho intimidade com Deus, mas não quero compromisso com a igreja dele. Não existe isso, irmão. Isso é uma falácia de Satanás. Simplesmente por isso. Por quê, pastor? Porque essas pessoas, elas já tiveram nesse ambiente de família, foram feridas, foram de alguma forma decepcionadas, frustradas, e que elas acabaram o quê? Decidindo sair em vez de se transformarem. Exatamente assim. São dois tipos de relacionamento bem diferentes, mas de pessoas que estavam aonde? No mesmo ambiente. Tanto Judas quanto João estavam ouvindo o quê? As mesmas coisas, sendo cuidados pelo mesmo Jesus. Vocês estão aqui ouvindo a mesma coisa, sendo cuidados pelo mesmo pastor, sentados aqui todos os domingos, não é verdade? Ouvindo a mesma coisa, mas o coração de um era totalmente diferente do outro. O coração de um ouvia, recebia e se prostrava. O coração do outro ouvia, recebia, mas preferia não se prostrar, não se render. Exatamente, querido, isso que aconteceu, diferentemente. E aí está um dos maiores problemas de uma família, se não o maior. O que, pastor? A falta de unidade. É fácil entender o plano do diabo, irmãos. É fácil entender. O que, pastor? Deus quer prosperar a família. Deus quer prosperar a igreja. Por isso que, no meio disso, teremos sim que militar contra o espírito de Judas. Por quê, pastor? Porque é na igreja, querido. Na igreja. Tudo que Deus quer prosperar, o diabo quer destruir. Você já percebeu isso? Tudo que Deus quer fazer prosperar, o diabo quer fazer destruir. Então a família, seja ela a família, né, carnal, a família de sangue, ou a família espiritual, a família do sangue de Cristo, tanto uma quanto a outra, o diabo quer destruir. E ele tem tido êxito, infelizmente, em muitas famílias que não prosperam nem na sua família de sangue, são filhos rebeldes, são lares destruídos, lares deformados, né? E igrejas em que ele consegue atuar e destruir vidas e famílias dentro daquelas igrejas. Por isso, querido, é importante nós termos esse coração de João. É na igreja que vamos aprender a viver o quê? Em unidade. Nós não podemos ter um braço mecânico, porque, não, pastor, eu faço parte aqui da igreja, mas é como um braço mecânico. Um braço mecânico é o quê, pastor? É aquele que não sente. É aquele que não sabe, ele não é movido pelo coração. Você não pode ser um membro mecânico. Você tem que ser um membro vivo, aleluia, onde o coração bata ali. Uma outra coisa, querido, que precisamos que nós aprendemos vivendo em família, não é só a unidade, mas a santidade. Precisamos ter a percepção de que a minha falta de santidade prejudica todo o corpo. Então hoje eu estou aqui, estou falando em santidade, pastor Marcos Júnior.
E amanhã eu estou com um problema com um líder lá, com outro líder lá, com o irmão lá, porque um adulterou, o outro se prostituiu, o outro teve relação antes do casamento. E como que não vão fazer? O outro está roubando, o outro... Meu Deus, você entende o que é? Como que um pastor se sente, querido, quando quer ver a obra prosperar, e é um que é líder aqui, o outro que é líder lá, o outro que... E, sabe, como que um pastor se sente? Agora, eu fico pensando como eu me sinto, né? A frustração que eu sinto como pastor, eu fico pensando como que Deus deve se sentir, a frustração, o coração dele. Por quê, pastor? Porque quando um não vive em santidade, ele prejudica muitos outros. O seu pecado, o nosso pecado, entristece e machuca as pessoas. Vocês lembram de Acã, querida? Quem não lembra, lê lá em Gênesis. Interessante, irmãos, que há pessoas que acham que falar de santidade na igreja é uma forma de constranger as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa com muito amor para o seu coração. A Bíblia, Jesus, nunca constrangeu as pessoas com a santidade. Ele sempre constrangeu as pessoas com o amor. Por isso que Paulo diz assim, o amor de Deus me constrange. Ele não disse a santidade de Deus me constrange. O amor de Deus me constrange. É o amor que deve nos constranger. Eu devo ter vergonha. Eu devo ficar constrangido de tanto amor que eu recebo de Deus e ainda fazer isso, entristecer o coração dele, a igreja dele, pela qual ele deu a vida. Vocês estão me entendendo, irmão? Diga amém. Porque eu tenho que pertencer a família, porque esse é aceitação, né? Esse ambiente de família é um ambiente de aceitação. Não existe uma lista lá na porta de pré-requisito, lá fora, proibindo o querido de entrar por causa disso ou daquilo. Hoje eu falava sobre isso com o pessoal que está lá em casa. Disse assim, não existe, né? A igreja é pública. Ela é de natureza privada pública, porque quando ela abre as portas dela, ela não coloca alguém ali dizendo assim, ó, você pode entrar, você não pode entrar, você pode, você não pode. Não, você é preto, não, você não pode, você é branco, você pode, você é assim, você não pode. Não, entra quem quiser entrar. É um ambiente de aceitação, não é um ambiente de discriminação. Não existe uma pré-lista ou uma lista de pré-requisitos, sabe? Assim se começa a construir uma família. Assim se começa a construir um projeto para que ela dê certo. É isso que Deus deseja. E Deus tem planos para nós, um plano que dará certo. Digo, um plano que dará certo. E agora, irmãos, eu quero falar dessa igreja. Eu quero falar, irmão, da família aqui, igreja. Da família, igreja, vida e paz. Aleluia. A honra de pertencer a uma família confere a você e a mim, querido, um nome. Diga um nome. Olha o texto, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Quando você pertence a uma família, querido, a honra de pertencer é que você recebe um nome. Todos nós, quando nascemos, recebemos um nome. Não é diferente assim no reino de Deus. No momento que você nasceu de novo, querido, foi lhe dado um nome. Agora você é um cristão, é um seguidor de Jesus. É uma expressão que nos identifica como Cristo. Como Cristo. Nos faz participantes agora do reino de Deus. Da igreja universal. Oh, Jesus, universal no sentido, né, abençoado, né? Espiritualmente falando, irmão, você precisa entender a família que você faz parte. Amém? Você precisa definir de qual família você faz parte. Eu digo para vocês, a minha família é a Vida e Paz. E meu nome, o meu sobrenome é VIP. Eu sou da Vida e Paz, sou dessa família. E você vai entender isso melhor, irmão, quando nós mostrarmos a você a questão da identidade. Por quê, pastor? A honra de pertencer a uma família não te dá só um nome, te dá uma identidade. Olha o que o anjo disse. O anjo respondeu, estou falando Lucas 1:35, o Espírito Santo virá sobre você
e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado o quê? Será chamado o quê? Não, vai de novo, irmão. Santo e Filho de Deus. Isso é o quê? Identidade, diga identidade. O nome do bebê seria o quê? Jesus. Mas ele, olha, ele tem um nome, mas ele seria chamado de quê? De novo, ele seria chamado de quê? De Santo e Filho de Deus. É assim que é a sua identidade. Você agora é santo e filho de Deus. No reino de Deus, a sua identidade é de santo, é de filho de Deus. Você não é mais outra coisa. Essa é a nossa identidade. Aleluia! Por isso, irmãos, a gente tem que estar aqui assim com todo fervor, com toda entrega. Aleluia! Sabe? Porque qual é a minha identidade? A minha identidade é que eu sou santo, aleluia. Fui separado, escolhido, escolhida pelo Senhor, aleluia. E agora eu sou filho e filha de Deus. E por sermos filhos e filhas de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com nosso irmão maior, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, sai da tua cadeira e glorifica o Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Adora. Ei, aleluia! Isso, glorifica, amém. A forma como você é chamado define a sua identidade, irmão. Segura aí. Quantas vezes pessoas já foram chamadas de burras, incapazes, prestáveis e de outras palavras que fez com que você carregasse isso com você, pensando que essa seria a sua identidade. No céu seu nome é santo, no céu seu nome é filho de Deus. E se é filho de Deus, querido, você tem essa herança. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo nos dá apelidos, só Deus nos dá identidade. Quantos aqui, quando eram pequenos, né, tiveram apelidos? Levante a mão. Quase todos. Naquela época não tinha esse negócio de bullying, né? Hoje tem negócio de bullying, ação, justiça, aquela coisa toda, né? Naquela época não tinha esse negócio. Quando eu era criança eu tinha um apelido. Eles me chamavam de macarrão, não sei porquê. Não sei porquê, mas né? Hoje em dia ninguém me chama, ou já faz tempo que ninguém me chama por esse apelido. Por quê, pastor? Porque na verdade a minha maturidade validou o meu nome, a minha identidade. Por isso que quando você é criança na fé, você costuma dar ouvido a quem te coloca apelidos. E não consegue dar ouvido exatamente aquilo que você é. Aprenda, meu irmão. A honra de pertencer a uma família te dá nome, te dá identidade, mas também te dá aceitação. Lucas 3:22 diz: então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Nesse ambiente que você vem e está, você é aceito como você é. Por isso que as pessoas dizem assim, por isso Jesus diz assim: vinde a mim como você está. Isso não tem como a gente colocar uma lista, um pré-requisito lá fora e falar assim, não, quem é bêbado não entra, quem é prostituto não entra, quem é ladrão não entra, quem é mentiroso não entra, quem que faz isso não entra. Não tem como, você tem que vir como você está. Aleluia. Aí você vai, se converte ao Senhor.
A maturidade vai te levar a novos níveis com Deus. Se você tem algo a ser tratado, a aceitação significa que nós vamos te ajudar nisso. Se há desvio de caráter, se há desvio de personalidade, se há desvio, alguma coisa na sua vida, nós vamos te ajudar, querido, a você ser tratado nisso. Mas queremos levar o entendimento a você de que permanecer em algumas práticas nessa nova vida vai te prejudicar. Você tem que amadurecer. Você só conseguirá avançar para o seu futuro quando você abandonar o seu passado. E tem gente que quer ficar, mas não quer abandonar o passado, mas ele quer avançar. No reino de Deus, se você não tem disposição de mudar, você não vai avançar. Se você não tem disposição de renunciar, você não vai avançar. Aceitação não significa que nós vamos alinhar você ao seu propósito. Pelo contrário, a aceitação e o amor que temos pelas pessoas nos levam a confrontar essas pessoas, a alinhar essas pessoas à vontade de Deus, ajustar e falar o que precisa ser dito para essa pessoa, e não ao contrário. Não, mas vocês têm que me aceitar como eu sou, amém, você nasceu agora, e agora nós vamos continuar ministrando, porque você precisa crescer. O crescimento exige mudança, transformação, mas eu não quero crescer, eu não quero mudar. Então, querido, não tem como, você não vai avançar. Você não vai avançar. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Então esse ambiente é um ambiente de aceitação, para cuidar dessas pessoas. Quando não se ama, se despreza, querido. E o nosso papel aqui não é desprezar as pessoas, é amar as pessoas e levá-las à consciência de que a única forma delas avançarem, é amadurecendo na palavra, é se prostrando à palavra, é permitindo que a palavra a liberte, a transforme, a mude para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? A honra de pertencer a uma família também, querido, confere a nós valorização. Lucas 4 diz assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Veja, Jesus recebeu um nome, uma identidade. Para quê, pastor? Para fluir no seu chamado. Diga, eu tenho um chamado. Diga, eu tenho um valor. Querido, você recebeu dons e talentos da parte de Deus para fluir dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Amém? Você não pode simplesmente cavar alguma coisa e jogar ali como aquele homem que recebeu um denário e cavou e guardou com medo do seu Senhor. Não. Deus te deu dons e talentos. Você recebeu um nome, você recebeu uma identidade para poder você, querido, fluir no chamado de Deus da sua vida. Para a glória de Deus. Deixa eu profetizar aqui o que a palavra diz. Você foi ungido, recebe. Amém? Para levar preso, para levar liberdade aos presos, para pregar boas novas, para levar nova visão às pessoas. É disso que nós estamos falando. Você é precioso para Deus. Você tem o chamado de Deus na sua vida. Você foi ungido. Quem foi ungido aqui? Levante a mão. Ungido. Então você foi ungido para fluir no teu chamado. O teu chamado é levar as pessoas, é tirar as pessoas do cativeiro, é proclamar as boas novas, é levar as pessoas a Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, querido, a honra de pertencer a uma família não somente nos valoriza, não somente a valorização nisso, mas também responsabilidades. E aí o texto é muito simples, que vocês conhecem. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei.
eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmão, toda família tem responsabilidades. Toda família. Nesta casa, nessa família, Deus nos chamou, nos deu um nome, nos deu uma identidade, nos valorizou e disse assim: olha, vocês têm responsabilidade. Amém, queridos? Nós temos responsabilidade. Qual a responsabilidade que ele diz para nós? Vocês têm que fazer discípulos. Façam discípulos. Ganhem pessoas para Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Pregue a palavra. Fale do Senhor. Nesse tempo de pandemia, nós temos falado de Jesus para as pessoas. Nós temos buscado fazer das pessoas um discípulo de Jesus. Não importa, é aonde que você trabalha. Ah, eu trabalho no laboratório tal. Pois é, Deus te colocou dentro daquele laboratório para você ganhar pessoas para Jesus. Você não está exercendo isso? Não. Então você não está sendo responsável, sabe, com aquilo, com o chamado de Deus na sua vida. Precisa ter responsabilidade quanto a isso. O que você faz lá? Não, eu sou um cabeleireiro. O que você faz no salão? Você prega Jesus ali, você fala de Jesus, ou você passa a semana toda cortando o cabelo das pessoas, sem sequer, porque você fica ali cortando o cabelo para alguns meia hora, para alguns 15 minutos, para aqueles que só raspam a cabeça são 5 minutos, e também é mais barato, é R$10 aí, no todo aí, né, na média. Então, mas você fica ali de 10 a 15 a 20 minutos, quando é mulher, então, misericórdia, é 1 hora, 2 horas, 3 horas, né, mexendo o cabelo para lá e para cá, aquela coisa toda. E o que você faz? Você fala de Jesus para aquelas pessoas, você ministra na vida delas, não é? Quantas pessoas entram ali que você coloca a mão sobre a cabeça dela e ela está cheia de demônios, mas você não tem ousadia para ministrar sobre a vida dela, sabe? Querido, Deus não colocou você aonde você está para que simplesmente você exerça aquela função. Não, aquela função só é um pretexto para que você seja usado por Deus como pessoa responsável pelo chamado que Deus te deu para poder ganhar pessoas para Jesus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. É importante que todos nós, querido, estejamos empenhados em ganhar pessoas, em fazer essas pessoas discípulos de Jesus. A honra de pertencer a uma família também envolve responsabilidade. Mas por fim, concluindo, a honra de pertencer a uma família nos dá visão. E a Bíblia diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus veio nos ensinar, querido, um padrão de relacionamento em família. Qual é o padrão, pastor? Uma família que resiste, querido, à divisão entre os seus. Uma família que vive em divisão, ela não subsiste. Não subsiste. O apóstolo Paulo nos ensinou algo muito precioso a respeito disso. Olha só o que Paulo diz. Preste bem atenção no texto. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Olha só o que Paulo está dizendo, irmão. Presta atenção. Deixa esse texto aí, querido. Preste atenção. Tendo o mesmo modo, se por estarmos em Cristo. Você está em Cristo? Estou. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Uma família precisa ter a mesma visão. Quando ela não tem a mesma visão, ela divide. Quando ela divide, ela o quê? Quando ela divide, ela é fácil, presa fácil para destruição. Você está entendendo? Amém, queridos? Interessante que quando eu era criança, eu aprendi algo com a minha mãe. Certa vez eu perguntei à minha mãe: mãe, por que o pai do meu amigo deixa ele fazer isso e você não me deixa fazer? Sabe o que ela me respondeu? Irmãos, minha mãe, ela não estudou. Minha mãe mal sabia assinar o nome dela. Ela disse assim
para mim: você não é seu amigo, e eu não sou o pai dele. O que ela quis dizer isso para mim, irmão? O que ela quis dizer? E cada família tem a sua visão, cada família tem o seu modo de viver. Ter a mesma visão. Eu tive que aprender desde pequeno, querido, que cada família tem sua visão, tem os seus assuntos determinados, sabe? E evidentemente que para mim, para nós que muitas vezes somos crianças, nós não conseguimos entender por que que a mãe de fulano deixa ele fazer isso e a minha mãe não deixa eu fazer isso. Por que que ele pode e eu não posso? Você que é mãe e pai já passaram por isso, não é verdade? E como família, querido, mais uma vez que nós amadurecemos, nós então entendemos, aprendemos a lidar com isso. Como família Vida e Paz, nós temos o nosso jeito de ser. Nós não seremos como a Lagoinha, nós não somos como, sabe, a Assembleia de Deus dali do Aribiri, nós não somos como a Metodista, nós não somos como a Missão, nós não somos como as outras igrejas. Nós temos a nossa maneira de ser, aleluia, irmão, amém? Nós temos que ter essa mesma visão, não porque aquela igreja tem essa visão assim, ó, e eu acho muito legal, pois é, querido, mas a nossa visão é essa aqui. Você tem que ter a mesma visão, o mesmo coração. Decidir permanecer nesta família é decidir concordar com a visão que caminhamos juntos para o nosso propósito. Amém, queridos? Eu tenho que decidir isso na minha vida. Não dá para eu ficar dividido com a visão que a minha igreja tem, porque é a visão que Deus trouxe para essa família. Aleluia. Por isso que não posso comparar a minha família com outra família, porque se eu olhar para o jardim da família do lado, de repente você vai ver o jardim dela mais verde, não é verdade? Aparentemente tudo é muito bonito, mas entra naquela família para ver realmente como que ela é. Talvez ela tenha muito mais problemas do que a sua família tenha, e você não sabe. Por isso que não vale a pena ficar trocando de família, irmão. Porque se Deus colocou você aqui, você tem que criar raízes, ter a mesma visão, a mesma atitude, o mesmo pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, querido. Você concorda comigo? Pessoas são diferentes, mas a visão deve ser a mesma. Eu não sou igual ao irmão, eu não sou igual ao irmão, eu não sou igual a você. Nós somos diferentes, nascemos em famílias de sangue diferentes, tivemos uma criação diferente. Mas quando chegamos para a família espiritual, quando Deus nos colocou aqui, irmão, só há uma visão, só há um pensamento, amém? Só há um propósito. Nós somos diferentes, mas temos a mesma visão, aleluia. Paulo tinha um pensamento, né? Paulo foi criado diferente. Pedro nasceu lá, foi discípulo, foi chamado. Paulo caiu do cavalo lá na frente. Ambos eram diferentes, mas todos dois tinham a mesma visão. A visão de crescer, a visão, sabe, o mesmo coração, o mesmo pensamento. Amém, irmãos? Para a glória de Deus, eu quero deixar isso aqui bem claro para você. Você é diferente de mim, tudo bem, mas a nossa missão é a mesma. A nossa missão é mais importante do que a nossa opinião. É muito mais importante. Deus tem nos chamado para algo muito relevante. E muitas vezes, irmãos, nós gastamos muito tempo falando, e deixamos de fazer aquilo para o qual Deus tem nos chamado. Precisamos falar menos e fazer mais aquilo que Deus tem nos chamado. Muitas vezes nós ficamos dividindo por coisas pequenas e irrelevantes. Porque fulano é aquelozinho ali, porque aqui. Aí fica aquela coisa, essa coisa tão pequena, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já é uma honra pertencer à família. Porque pertencer à família envolve a mesma visão. Queria te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Qual a sua decisão hoje? Lembra do texto da mensagem que começamos hoje? Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes, eles vivem em terra árida, estéril. O solitário tem uma casa,
caso ele queira. Mas os rebeldes, eles vivem em terra seca, infrutífera. Nós, queridos, só podemos frutificar. Guarda isso daqui, ó. Nós só podemos frutificar onde firmamos nossas raízes. Só é possível firmar raízes vivendo em uma família. Vivendo em uma família. E o convite dessa tarde é que você venha fazer, querido, que você ainda não faz. Se você ainda não faz parte dessa família, está aqui nessa tarde, eu quero convidar você a fazer parte dessa família em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você. Em tempo onde as pessoas não querem ser de lugar nenhum, nós ainda queremos dizer e reafirmar que a igreja é um lugar de pertencimento, um ambiente de família, um lugar onde se pode viver todas as promessas de Deus, um lugar onde seu casamento é abençoado, um lugar onde seus filhos crescem na presença de Deus, um lugar onde a sua vida prospera,